Saudação a todos, nós estamos aqui neste primeiro programa da TV IBVA, Igreja Batista Vida Abundante, e queremos, através deste programa, Pastor Daniel Entrevista, levar a você conhecimento, fé, coragem, conhecimento na palavra, trabalhar assuntos que são de vital importância no contexto hoje da Igreja do Senhor. E neste meu primeiro programa, eu tenho a honra e o prazer de trazer o pastor e amigo Rogério Geraldo. Está aqui, pastor Rogério Geraldo, ele fez teologia na FATEL, está fazendo mestrado em ciência da religião e também doutorado em teologia. Então já nós vamos aproveitar e conversar com o pastor e falar de algumas coisas importantes no que se refere à igreja. Boa tarde, pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Boa tarde, pastor Daniel, um prazer, tudo bem? Tudo na graça do Senhor Jesus. E vamos inaugurando essa nova etapa da TV IBVA para a glória do Senhor Jesus. Isso, é um prazer recebê-lo, viu, pastor? Amém. E quero dizer para você que está nos ouvindo que nossa igreja foi agraciada com a tua presença. Pastor Rogério também é um dos pastores aqui na Igreja Batista Vida Abundante em Bauru. E então vamos começar esse interrogatório. Amém. E vamos colocá-lo na parede agora. Pastor? Glória a Deus, vamos lá. Então, pastor, a primeira pergunta que eu queria fazer a você, é que nesse próximo ano nós vamos comemorar 500 anos da Reforma, chamada de Reforma Protestante, não é? Quando Martinho Lutero, em 31/10 de 1517, colocou lá na igreja do Palácio, não é? Um palácio lá de Wittenberg, as 95 teses, muitas falando sobre indulgência. E eu queria que o senhor, como historiador, nos dissesse qual foi a importância da reforma e que impacto ela teve na sociedade daquela época. Amém. Então vamos lá, pastor. É importante a gente estar salientando essa questão da reforma, principalmente nos dias de hoje, porque a questão da reforma protestante, entre outras coisas, não era apenas religiosa, né? Apesar de todo o fundo se dá dentro da Igreja Católica Romana da época, né? E Lutero ser um monge agostiniano, havia muito mais por trás desse contexto histórico do que a parte religiosa. Lutero, quando ele chega na cidade, né, ele se depara com um cenário aterrorizante. Ele vê um povo muito pobre, uma nação esmigalhada por conta da pressão que a igreja exercia sobre a cidade, um povo que, ao se deparar com a presença dele, já imaginam, né? O Papa mandou recolher novos tributos. Então, a primeira impressão que Lutero passa, e na sua biografia isso é relatado, é que ao chegar à cidade já lhe questionam: o Papa lhe mandou aqui para recolher mais tributos? É uma causa política também. É uma causa política. Então o pobre ele já se deparava com uma situação. Chegou um padre novo, então eu vou ter que dar mais dinheiro à igreja. Então isso causa uma revolta no coração de Lutero. E quando ele começa a enxergar as mazelas daquele povo, ele entende como isso ia fazer a diferença no seu contexto. Então ele começa a trabalhar em cima dessa ajuda humanitária, né, em relação às pessoas. E quando ele é enviado para lá, ele já está sobre uma pressão religiosa muito grande. Ele começa a ter, né, segundo os relatos históricos da sua vida, ele tem aqueles surtos, né, de que é relatado que ele briga com o diabo, né? Ele começa a questionar a presença do mal ao seu redor, ou seja, assim como Paulo diz, né, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E Lutero meio que se depara com isso, porque ele começa a questionar, fala: olha, eu não quero viver assim, eu não quero ser pressionado. Então o seu líder, ele o envia
para uma nova cidade, a fim de que ele estude o doutorado em teologia. E quando Lutero é enviado para estudar o doutorado, para fazer o seu doutorado em teologia, é aí que ele se depara com o Novo Testamento. Eu sempre friso isso, porque é importante a gente salientar. Até então, um monge agostiniano, um padre ordenado, nunca tinha tido contato com o Novo Testamento. Então, o que ele conhecia sobre o Evangelho? Nada. Então, agora ele vai ter contato com o Novo Testamento, e ele se depara com o Evangelho, e depois, logo na sequência, ele se depara com a carta de Paulo aos Romanos. E quando ele enxerga isso, e ele vai lá no capítulo 1, no verso 17, o justo viverá pela fé. Aquilo causa um nó na cabeça de Lutero, e ele começa a se questionar e a questionar o sistema a qual ele vivia. Se o justo vive pela fé, por que eu estou vendo a venda de indulgências? Ou seja, caminhos para se chegar até o céu, caminhos para se chegar até a bênção de Deus. Vendia-se de tudo naquela época, o leite do seio da Virgem, a cabeça de João Batista, os ossos dos apóstolos de Jesus, rosas consagradas. E tudo isso causa um impacto emocional e espiritual em Lutero muito grande. E tendo contato com a carta de Paulo, ele começa a questionar, peraí, mas se isso é viver pela fé, eu não preciso da indulgência. E ele começa a levantar esse forte questionamento contra a igreja. A indulgência seria, no caso, o seu sacrifício para alcançar a salvação. Para alcançar. O famoso, quanto mais você for desafiado, mais você demonstra a sua fé. Eu preciso dar uma ajuda a Deus. Eu preciso dar uma ajuda a Deus. Ele não está conseguindo atingir seu objetivo. Se eu fizer o meu esforço, há um ditado popular conhecido e popularizado em que as pessoas dizem, faça por onde que eu te ajudarei. E atribuem muitas vezes isso à Bíblia Sagrada, e não está na Bíblia. Jesus, ele não nos salva pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo na cruz. Então, a revolução que ele causou começou no coração dele mesmo. Primeiro se impactou, ele foi impactado pelo poder da palavra, ele foi impactado, questionou-se e questionou o seu meio, e aí então aquilo começou a fazer um grande efeito, uma grande revolução, primeiro no coração de Lutero. É uma revolução, mas para a igreja da época, a igreja católica, foi uma rebelião. Sim, a igreja romana foi excomungado, não é? A igreja romana, ela entende como uma rebeldia contra a autoridade papal. Isso já havia sido instituído, que o Papa era infalível. Então o Papa jamais errava. O Papa Leão X, à época, dentro do contexto histórico, foi um dos papas mais revolucionários, porque foi ele quem dá início à construção do Vaticano que nós temos hoje. A Basílica de São Pedro, já havia a Capela Sistina, mas toda essa estrutura de um novo Vaticano que nós temos hoje é iniciado através do Leão X. Então, a preocupação dele era arrecadar muito para essa construção que custava muito caro. Então, as indulgências foi um meio encontrado pela Igreja Romana de alcançar esses fundos para a construção dessa nova basílica. Então, questionar isso era um ato de rebeldia extremo. Então, por isso, o Papa não aceitou de forma alguma, e Lutero foi tão rechaçado pela igreja. E, no fim, nós acabamos sendo chamados de protestantes. Sim, protestantes. Porque eu me lembro, no tempo de criança, quando eu entrei, naquela época, era grupo escolar. Não é? Então, a gente entrava no grupo escolar com 6, 7 anos, e a primeira pergunta que se fazia para a gente é: que religião que você é? Pois é. Você é católico ou protestante? Exatamente. E aquilo na cabeça de uma criança, eu falei, mas o que eu estou protestando, né? E parecia que nós, protestantes, éramos aquele fora da caixinha, nós estávamos fora do contexto, e as pessoas eram como que quase obrigadas a ter aula, né, de religião, mas dentro dos princípios romanos, não é? Então, quando a gente dizia que era protestante, então a gente saía da classe, porque tínhamos uma religião,
E esse termo acabou se extinguindo, né? Hoje ninguém nos chama mais de protestantes. Mas foi muitos anos, né? Essa batida de rebelde, de revolta. Você está fora, você está contra, né? E tudo isso, né, chegou a nós, né, pastor? Exatamente. O Brasil acabou sofrendo. Sofreu muito bastante, e isso trouxe um impacto grande, né, dentro da história. A Igreja Romana ela já vinha sendo questionada pelo menos 100, 150 anos antes, né? John Hus foi um dos grandes homens, que nós chamamos de pré-reformadores, né? John Wycliffe também. E eram homens que questionavam justamente esse poderio financeiro e econômico da igreja sobre a população, né? Tanto é que, pós-reforma protestante, né, 100 anos, 120 anos depois, quando Lutero promove a reforma protestante, dá início, né, porque é uma reforma que até ela chegar no seu molde final, ela ainda levou mais uns 80, 90 anos à frente, né? Mas quando Lutero inicia isso, a própria Igreja Romana inicia também o que nós chamamos de contra-reforma. E isso, para nós brasileiros, trouxe um impacto, porque até então o Brasil foi descoberto em 1500, mas o Brasil ele fica sem exploração durante aí pelo menos 30 anos, 40 anos. E aí então os portugueses acabam mandando, né, os exploradores virem para cá. Nessa época, como a igreja já havia instituído essa contra-reforma, concílios foram convocados, né, e tudo começa a se moldar, é aí que entram os livros apócrifos e tudo mais. E quando Portugal envia novamente os exploradores ao Brasil, a igreja manda junto os seus jesuítas, ou seja, uma tropa de padres que começaram a ser treinados por conta da reforma protestante. O que muitos historiadores até atribuem os antigos cavaleiros templários, né, já não tinham mais a sua função por conta do fim das cruzadas, mas essa liga de homens guerreiros, homens que ligados à igreja, amavam a igreja romana, tinham que ter alguma função, né? Então cria-se a ordem dos jesuítas, né, que não eram apenas padres evangelizadores, mas homens versados também em batalhas. E esses homens são enviados ao Brasil para acompanhar os navegantes portugueses, exploradores. E quando eles chegam aqui, eles impõem a religião romana sobre a população nativa, os índios brasileiros. Então há uma matança muito grande de índios que não se submeteram à cristandade romana. E como a reforma já havia dado o seu estopim, perto aí dos anos de 1800, quando os primeiros protestantes começam a chegar ao Brasil também, né, batistas e presbiterianos já, alguns deles são mortos por jesuítas. Então isso causa também um conflito para nós. O Brasil ele é moldado na sua religiosidade inicial em cima de uma imposição do sistema romano de viver o evangelho. Então é daquela forma. Quando Lutero inicia a reforma protestante, a Bíblia só tinha a tradução em latim, na sua grande maioria, né? Apesar de Wycliffe também lutar pela tradução para o inglês e tudo mais, mas nós temos aí, vamos dizer, 99% das versões escritas apenas em latim. E latim nessa época somente o clero romano é que conhecia, o povo desconhecia essa língua, né? Já uma língua praticamente extinta. Então o povo não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso ao conhecimento. Né? E a reforma de Lutero traz isso, porque logo de início ele traduz a palavra para o alemão popular e distribui isso ao povo. O povo começa a ser conduzido ao Evangelho através disso. O reduto de Lutero é a Alemanha. O reduto de Lutero é a Alemanha, a antiga Germânia, né? Isso. Os principados germânicos têm acesso. E é interessante a gente ver isso, que alguns historiadores e pedagogos também trabalham essa questão, que as nações europeias que foram desenvolvidas em cima da reforma, ou seja, países reformados, como foi o caso da Alemanha e alguns países nórdicos, são países que têm uma educação, nível educacional de excelência.
E países que foram explorados e governados ao molde de países ligados à Igreja Romana, que foi o caso de Portugal e Espanha, o nível educacional é muito baixo. Basta a gente ver aí a nossa América Latina, né, os países latino-americanos, Argentina, Chile, até o México, né, na América Central, e nós vamos ver que a educação não é um forte desses países, assim como não é no Brasil. Porque é uma educação que era voltada apenas aos ricos e poderosos. Enquanto que os países reformados, o forte era a educação para a massa. Então, todo o povo tem que ser educado, enquanto que os países de matriz católica, somente o clero e a nobreza eram educados. É mais fácil de você... Exatamente. Né? Você manipula a mente, a famosa massa de manobra. Né? Em relação à Contra-Reforma, pastor, a gente sabe que houve uma certa blindagem em 3 principais países, que foram Espanha, Portugal e Itália, que são países extremamente católicos. Né? Então, quando você vê na perspectiva, quando eles chegam ao Brasil, eles chegam sem nenhuma informação da reforma. Exatamente. Na verdade, ou se eles souberam, eles, no país deles, eles blindaram, não deixaram que não se divulgasse nada a respeito, e o Brasil ficou à mercê desse movimento. De blindagem. Então, como você estava falando, quando chegaram os protestantes, através dos batistas, dos presbiterianos, foram assassinados para que essa blindagem, né, ela tivesse o sucesso que eles queriam e que ninguém interferisse nessa manipulação, não é? Exatamente. Então isso é uma forma da Igreja Romana atuar, em que ela conseguiu calar na América, pelo menos da América Central para baixo, né, toda essa estrutura. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá foram países que foram colonizados e moldados pela forma protestante de ser. Né? Os puritanos foram os primeiros habitantes dos Estados Unidos. Então, o país é criado, é formado com um molde protestante. E nós vemos hoje claramente como isso tem uma distância para a América Latina. Né? É um país extremamente rico e desenvolvido, apesar de que hoje tem se voltado ao ateísmo, mas é consequência do pós-modernismo. Mas a sua essência é um país de raiz protestante, assim como o Canadá. O Brasil se tornou o maior país católico do mundo? O maior país católico do mundo. Que né? coisa, então, pastor. É algo assim lamentável. Por isso que Roma sempre teve um olhar especial para o Brasil, porque a maior matriz religiosa saiu daqui. Né? E hoje, vamos dizer assim, na questão da mariolotria, né? Essa adoração, essa reverência à imagem de Maria, mãe de Jesus, se fortificou em cima da aparição da estátua de Aparecida, né, também depois em Fátima, em Portugal. Então, essa raiz Portugal-Brasil trouxe para a Igreja Romana uma força muito grande, porque passou-se a adorar de uma forma tão intensa a figura de Maria, como se fosse uma mulher muito especial, e aí dá-se origem, né, a doutrina de que ela foi levada aos céus ainda em vida, de que ela tem poderes especiais de intercessão junto a Jesus. Então tudo isso fortificou essa blindagem religiosa em cima de Portugal e Espanha e depois se espalhando por toda a cristandade romana. Então nós podemos dizer que a reforma é um grande bem para o nosso país, né? Porque no meio de toda essa tragédia espiritual, exatamente, não é, nós temos a liberdade ainda de pregar, de falar de Jesus, exatamente, de continuar, não é, desenvolvendo essa ideia, não é, reformista, não é, de 1517, para que todo homem venha ao conhecimento da verdade. Com certeza. Pastor Rogério, existe hoje, você consegue perceber hoje na igreja algo parecido assim, com o pré-reforma do Lutero, com as indulgências? O senhor acha que estamos voltando às indulgências agora não pela Igreja Católica? Sim, com certeza. Essa prática que nós encontramos aí na Igreja Romana, essa prática que nós
temos observado aí em tudo aquilo que deu origem à reforma protestante, e isso claramente é enxergado hoje na prática religiosa evangélica, né, vamos assim dizer, do nosso povo. Isso se espalhou de uma tal forma, de meados de 60 para cá, né, e tomou um corpo, né, tomou uma dimensão que lembra muito aquela Alemanha, aquela Roma do tempo de Lutero. Você sempre tem que fazer um sacrifício. Exatamente. Você sempre tem que pagar alguma coisa para que a bênção do Altíssimo esteja presente. Você precisa desafiar a sua fé, né? Você precisa ser desafiado. Sem um desafio você não consegue desenvolver a sua fé e com isso Deus não lhe ajuda, né? Então esse ditado popular que eu citei há pouco, né, de faça por onde que eu te ajudarei, se incorporou à teologia moderna, e você tem que fazer a sua parte, porque Deus, segundo alguns desses pregadores, e chegam a usar claramente essa expressão, se você fizer a sua parte, Deus é obrigado a cumprir a dele. Ou seja, anulam a soberania. Então, tudo aquilo que Lutero e os reformadores que vieram na sequência trouxeram para nós de benefício, né, de somente a Escritura, somente a fé, toda essa estrutura das solas que nós falamos, né, as 5 solas, toda essa estrutura se anula com essa pregação atual. Então você tem que comprar a rosa, ou seja, praticamente os mesmos objetos do passado. Um grande forte da Igreja Romana no início da Reforma de 1517 eram as rosas consagradas, que até eram dadas pelo Papa aos príncipes que lhe fossem fiéis. Ele enviava uma rosa consagrada banhada a ouro. E nós já vimos isso em igrejas pós-modernas, de pessoas consagrando rosas àqueles que forem príncipes do Senhor, usam até mesmo esse termo. Ou seja, de onde tirou-se isso? É desse tempo, é um resgate das antigas práticas romanas de dominação. Então, vende-se de tudo hoje, é sabonete, é pazinha, é sapatinho, tijolo, cajado, tijolo, né? Ou seja, uma série de objetos, né? Carnês de bênçãos, né? de vários tipos, de Manaim, de Gideão, de Moisés, campanhas e mais campanhas que levam a pessoa a obedecer de forma cega, de forma intensa, sem questionamento, sem um vislumbre à luz da palavra, como Paulo diz, olha, examinai, né, veja na Escritura, né, seja como os bereanos, que eram mais excelentes do que todos, porque eles buscavam, né, na Escritura para ver se aquilo tinha realmente fundamento. E é o que falta nos dias de hoje. As pessoas não buscam mais. Se a gente perceber, pastor, o mesmo caminho, como você falou, que foi em 1500, é o caminho de hoje. Por quê? Porque quando Lutero encontra o Novo Testamento, Romanos 1,17, o justo viverá da fé, aquilo causa um impacto muito grande. Para você voltar de novo a esses princípios falíveis, o que você tem que fazer? Você tem que sair do Novo Testamento e voltar para o Velho. Aí, o que faz? Ele estava no Velho, ele veio para o Novo e revolucionou. Exatamente. Agora, o que está acontecendo hoje? Você sai do Novo, você esquece Cristo, você esquece a fé, você esquece a cruz, você esquece o sangue e você volta para o judaísmo. Exatamente. Não é isso que está acontecendo? Exatamente. E você voltando para o judaísmo, você volta ao sacrifício. Você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, você tem que fazer alguma coisa para alcançar Deus. Como se Deus fosse atingível. Exatamente. É sempre aquela forma de alcançar e ver aquilo que é o seu Deus. Os homens, quando viram que Moisés foi ao monte e não retornava, demorava em retornar, fizeram um bezerro de ouro. Porque eles queriam ver um Deus. Eles foram moldados durante 430 anos no Egito, e os deuses do Egito eram deuses que podiam ser tocados, eram estátuas, eram deuses que tinham nome e sobrenome, né? Então eles veem o seu libertador indo para o monte,
vem lá no alto do monte raios e trovões, e não vem esse homem voltar. Fala, olha, morreu lá, então façamos um Deus para adorarmos e dizer, esse Deus nos tirou do Egito. Então eles se voltam a uma estátua. E durante todo o percurso de Israel, Deus sempre cobrou do povo justamente isso, os desvios. Porque passado aquele período de entrar na terra prometida, pós Moisés, nós vemos ali, apesar de toda a lei instituída, dizendo claramente para não se voltar aos deuses, às imagens de escultura, nós vemos os homens se voltando à idolatria. E por diversas vezes Deus vai punir. Nós vemos o período dos juízes, o povo ali voltando-se aos ídolos, e aí Deus tinha que levantar um juiz para punir o povo. Eles viviam a liga tribal, eram ligas tribais, que nós chamamos de anfictionia. Então essas ligas tribais eram independentes. Só que quando o povo precisava se unir novamente para lutar em prol de um bem comum, era Israel reunido. Mas nesses momentos Israel era fraco e perdiam as guerras, por conta do pecado, da idolatria. Então Deus tinha que suscitar um juiz forte, alguém de pulso, para endireitar o povo e colocá-los no rumo. Só que passado esse juiz, ele morrendo, ou juíza, o povo se voltava novamente às velhas práticas, ao pecado, à mistura com outros povos. Então Israel sempre fez isso. O que levou-os também ao exílio babilônico, também pecado, idolatria, divisão. Então é um problema do judaísmo que tem em si também o seu lado místico, fora daquilo que eram os preceitos puros da lei. Coisas que o próprio judaísmo foi adicionando à prática ritualística. Tanto que eles não têm apenas o Antigo Testamento, a Torá, os livros da lei, o Tanakh, mas eles têm livros que são instituídos por rabinos, ou seja, explicações rabínicas que eles têm muitas vezes mais como livros sagrados do que a própria Torá, que são os livros da lei. Então, muitas vezes, a palavra de um rabino é mais poderosa do que a palavra de Deus. E igrejas cristãs hoje, que se nós formos olhar, nem são protestantes, porque já não tem mais aquela raiz do protestantismo. Igrejas que nós chamamos de evangélicas de um modo geral, que não nasceram dessa raiz reformada, são igrejas que pegam esses preceitos rabínicos, aplicam no seu dia a dia, e aí começam a trazer de volta essas práticas judaizantes, que Paulo teve muita luta contra isso no Novo Testamento, Pedro e todos os demais apóstolos. Nós precisamos que Deus levante Paulos para continuar pregando: o justo viverá da fé. Exatamente. Mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Porque da mesma forma que houve por parte da Igreja Romana o contra, vocês são rebeldes, nós também, que vamos pregar a justificação pela fé, a salvação pela fé, e Cristo, a centralidade do Evangelho, devemos estar preparados para grandes oposições, não é, pastor? Com certeza. Que não é uma mensagem tão simples e tão fácil hoje. Você precisa ter um pouco de ousadia, sim. De manter-se na doutrina dos apóstolos. Exatamente. Nós vivemos um tempo em que o homem se voltou ao seu ego, a imagem, a adoração de si mesmo. O humanismo trouxe isso, a centralidade do homem, em relação, ou seja, o mundo gira em torno da humanidade e não mais a teocracia, o governo de Deus. Então, quando nós vemos esse afastamento e o homem sendo valorizado em si, nós vemos o grande perigo, porque as pessoas começam a voltar-se a tudo ter que se adaptar ao que eu quero, ao que eu preciso. E aí distorcem o Evangelho para que ele me beneficie, para que eu me beneficie do Deus da Bíblia, sem que eu precise, então, obedecer os preceitos do Deus da Bíblia, que é justamente o oposto do humanismo. É o esvaziar-se de si mesmo, é o anular-se, é o se desapegar dos bens materiais. O jovem rico, quando tem um encontro com Jesus, ele fala: olha, eu guardo os preceitos da lei, eu jejuo, eu faço tudo. O que eu preciso para te seguir? Você vende tudo que você tem e me segue.
ele se nega. O apego ao valor financeiro, material ali foi tão grande que ele desistiu de seguir Jesus. E é o que está acontecendo hoje. O humanismo trouxe isso à nossa sociedade atual. Não, eu não quero me desfazer daquilo que eu tenho, que eu conquistei, ou que eu venha a conquistar, e eu não quero me anular. Esse negócio de seguir a Jesus e carregar cruz, não, isso não. Eu quero os benefícios da cruz, mas não carregar a cruz. Essa confusão doutrinária, o senhor acha, pastor, que contribui, de certa forma, para o crescente número de ateístas no Brasil? Sim, com certeza. A maioria. Não só ateístas, mas de todas as religiões orientais, sim, que chegaram com muita força no nosso país. E com grande força. Eu digo até que o oriental veio com mais força do que o próprio ateísmo em si. Porque é o místico, é a valorização daquilo que é místico, daquilo que é oculto. E tudo isso contribui contra o Evangelho. Porque se nós pegarmos da década de 60 para cá, em que nós vivemos duas grandes etapas da igreja brasileira. Uma foi um grande avivamento que as igrejas passaram, algumas pelo menos as históricas, e é aí que nascem, por exemplo, a divisão entre os batistas mais históricos tradicionais e os renovados. A própria igreja presbiteriana, a igreja metodista também tiveram os seus momentos de avivamento e separação aí das suas grandes convenções. E pessoas que saíram desse meio, que não ficaram nem com os renovados e nem com os históricos tradicionais, formaram para si, baseados em doutrinas de alguns pregadores americanos, essa linha que nós conhecemos hoje como neopentecostal. E aí eles foram buscar nesse Oriente, nessas religiões e nessas práticas orientais de meditação, de musicoterapia e tudo mais, e trouxeram para dentro desse novo evangelho que eles estavam formando, esse novo pentecostalismo, e acabaram distorcendo a essência do evangelho. Então é aquele evangelho místico que traz sobre a figura do líder um peso muito grande, ou seja, não desonre. Ele é intocável. Ele é intocável. Não honre o seu pastor para você ver o que aconteça, não honre o seu apóstolo, e aí eles começam a ressurgir com essa prática de alguns ministérios que já estavam extintos dentro da igreja, e eles retomam novamente a essa prática. O apostolado é um deles, o bispado, o episcopado, nem tanto, porque ele já seguiu, mesmo na época da Reforma, dentro de algumas linhas. Então, igrejas como a igreja anglicana, ela já nasce dentro de um episcopado, e igrejas que saíram dessa linha têm a figura do bispo, mas diferente da forma como se coloca hoje. E a questão dos apóstolos, então, nem se fala. Ressurgiram com uma roupagem totalmente diferente, antibíblica, anticristã, e com aquele toque do sacerdócio do Antigo Testamento. Ou seja, ele é a ponte entre a igreja e Deus. Ele é a ponte entre a igreja e o Senhor. Então, se Deus tem que abençoar a igreja, tem que ser através da figura do líder. Então, quando você honra o líder, você honra a Deus e Deus abençoa a igreja. Quando você desonra o líder, você desonra a Deus e Deus então amaldiçoa. Aí começa aquela questão de guerra espiritual, maldição hereditária, ou seja, uma série de confusões teológicas que foram sendo introduzidas de 60 para cá, e fizeram essa grande bagunça, essa grande salada espiritual que a igreja evangélica brasileira se tornou. O que a gente vê é que não importa o caráter. O que importa é o carisma da pessoa. O carisma. O caráter dele a gente suporta até se ele tiver alguns desvios, algum desvio de caráter, alguma conduta ilegítima, desde que ele esteja frutificando, ou fazendo a sua igreja crescer, não é? Ou me trazendo ótimas notícias, com prêmios gigantescos no final. Exatamente. Então, deixa ele lá. Pois é, hoje nós temos igrejas que sorteiam o carro zero no fim do ano. Então, ou seja, está aparecendo aí as grandes loterias, as grandes
redes de supermercado, que no final do ano você tem lá um carro para ser sorteado, né? E isso é muito prejudicial ao Evangelho, porque essa é uma realidade brasileira, aqui principalmente do Sudeste e Sul, né? O Sul-Sudeste do Brasil tem esse apelo, né? Mas se você pegar esse mesmo evangelho de prosperidade, esse mesmo evangelho neopentecostal e levar para regiões como Pará, como Amazonas, Acre, não pega, essas igrejas não pegam nesses lugares. Por quê? Porque a realidade, o Nordeste brasileiro também, você tem uma realidade econômico-social totalmente diferente. Não tem como o camarada pregar lá, olha, dê milhões e você será abençoado. A pessoa não tem nem o que comer, não tem onde morar. Mas eles aproveitam a situação socioeconômica do Sul-Sudeste para introduzir essas práticas. Sem contar a cultura religiosa desses lugares. Exatamente, né? Que o catolicismo católica, né? Ali, aquele catolicismo fanático, né? Bem fanático. São Francisco de Assis, e aí... Muito forte. Demais. No Nordeste nós temos até uma divisão religiosa entre o forte do catolicismo com as religiões de matriz africana, né? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, a linha espírita kardecista também muito presente. Então, quando essas igrejas neopentecostais chegam nesses lugarejos, né, cidades muitas vezes muito pequenas, não conseguem se estabelecer. Aí vão dizer, é Deus que não permitiu. Não, não é Deus, é que ele sabe que para entrar ali ele tem que mudar uma cultura. Né, e uma cultura que não é fácil de ser mudada, porque não há a presença tão forte das mídias como aqui. E eles vão correr o risco de morrer lá, viu, pastor? Vão com certeza. De serem perseguidos lá. Então lá. É melhor não mexer não, né? Então eles preferem não mexer. Mas aonde cresce? Cresce aqui na região sul-sudeste. É uma região forte e atrativa. Classe média, alta. Classe média alta. Então eles vão entrando nisso. Porque querendo ou não, se nós analisarmos o comportamento humano pós-moderno, ele é cada vez mais egoísta. As pessoas querem, né? As pessoas passam o ano todo esperando o lançamento do novo iPhone. O que a Apple vai lançar esse ano? O que a Motorola vai lançar? Qual é a nova linha de computadores? Sempre esperando, puxa, mas eu comprei um novo ano passado. Mano, mas eu quero o mais novo. Qual é o novo videogame do momento? Então, sempre essa expectativa pelo material, o mais novo. Os pobres aqui da região sudeste, sul, centro-oeste, eles já têm uma cultura diferente. Diferente. Não é verdade? Diferente. Eles já foram ensinados. Eles têm uma maior capacidade de perceber as coisas e são influenciáveis também. Influenciáveis. Não é? Isso chama, a gente vê as igrejas... Salta aos olhos. Né? Salta aos olhos. Pô, eu tenho a oportunidade de mudar de vida. Exatamente. Né? Eu tenho a oportunidade de ser um grande empresário. Eu tenho a oportunidade de dar um conforto maior para minha família. Pois é. E tudo isso vai concorrendo. Salve a reforma que não nos deixou ainda, e tomara que nunca, cair da centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, pastor, o ano que vem, o Ministério Fiel, da editora Fiel, vai promover a sua conferência com o tema centrado sobre a reforma. Se Deus quiser, nós vamos estar lá. Com certeza. Para nos deliciarmos com a palavra do Senhor e sermos edificados. Amém. Mudando um pouquinho de assunto, pastor, já falamos bastante de reforma, né? Como nós vamos evangelizar essa sociedade de hoje? Então, como que nós vamos traçar um caminho para a evangelização? Nós precisamos primeiro entender qual foi a ordem de Jesus em relação à evangelização. Né? Quando Jesus, em Mateus, em Marcos, ele comissiona, né, os seus seguidores, os seus discípulos, tanto os apóstolos como aqueles que andavam também juntos, né, os 70 e mais os grupos que estavam presentes. Jesus ele dá a grande comissão, né, a ordem de ir pelo mundo, né, o ide, né, pregai o evangelho a toda criatura, né, e aquele que crer e for batizado, esse será salvo, quem não crer será condenado. É interessante a gente analisar a questão até da linguística, né? No grego não existe ide. Essa expressão é do português. Né? Não existe dentro da conjugação verbal do grego a palavra ide.
Ela foi adaptada nas traduções para a língua portuguesa. No grego, se nós formos colocar ao pé da letra, é indo. Né? Essa seria a conjugação que mais se aproxima do original. Então, o que Jesus, na verdade, ele diz às pessoas ali que estão o acompanhando, aos seus discípulos e apóstolos? Indo pelo mundo, pregue o Evangelho. Ou seja, na sua vida cotidiana, né, na sua vida rotineira, andando pelo mundo, indo pelo mundo, prega o Evangelho. Esse pregar o Evangelho, e nós vamos ver isso depois nas cartas que Paulo vai escrever às igrejas, por onde ele tem contato e vai evangelizando, é um estilo de vida. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um estilo de vida, é viver o Evangelho, é viver ao molde de Jesus. É dar exemplo com a sua própria vida, com a sua expectativa de vida, com o seu modo de viver. É impactar as pessoas com aquilo que eu faço fora do ambiente de culto. Muitas vezes nós confundimos isso, e as pessoas, olha, mas eu sou cristão. Tanto que quando Jesus dá o exemplo a respeito, e nós podemos comparar aqui, quando ele fala sobre o reino dos céus, né, do grande dia em que nós vamos ser julgados e condecorados ou não, fala, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos os enfermos. E a resposta de Jesus ela é bem clara: não vos conheço, apartai-vos de mim. Então isso demonstra o quê? Que não é a prática religiosa que vai fazer com que as pessoas sejam impactadas, mas é o modo de vida. Jesus está deixando muito claro ali. Não interessa se você orou em línguas, não interessa se você pregou o Evangelho, não interessa se você falou aí aos enfermos e eles foram curados através da oração. Você viveu o Evangelho? Por isso que Paulo ele dá mais ênfase aos frutos do Espírito do que aos dons. Aos dons, Paulo chega a certo momento e fala, olha, está orando em línguas, chegou o Nécio, cesse as línguas, pregue o Evangelho. Né? E Paulo ele vai dar esse reforço nos frutos do Espírito, quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 5. Então, como viver o Evangelho e como pregá-lo nos dias de hoje? Pelos frutos, por aquilo que nós somos fora das quatro paredes de quando estamos cultuando a Deus. O cultuar a Deus ele é o momento da celebração de quem vive o Evangelho. Por isso que se nós ficarmos presos a um Evangelho apenas dentro do templo e não vivermos o Evangelho lá fora, né, como é o nosso futuro projeto que já está em andamento, de ter a casa, né, Vida Abundante, de trazer crianças, de trazer pessoas, de repente ensinar uma profissão, de mostrar algo novo a essas pessoas, elas jamais terão contato com o Evangelho. Porque muitos esperam que o Evangelho seja apenas pregado aqui no templo e o pastor faça o apelo no final do culto, chamando-as à frente. Isso é o Evangelho. Não, ele é muito mais do que isso. Se nós formos ver quantas vezes Jesus falou de salvação, quantas vezes Jesus falou desse apelo à salvação, são poucas. Mas ele passou os seus 3 anos e meio vivendo com os discípulos, mostrando no dia a dia, através da prática de vida, ou seja, dos seus frutos diários, né, daquilo que ele fazia no seu cotidiano, como era viver o reino de Deus, que ele disse nas bem-aventuranças, né? Quando ele fala que o reino de Deus já está aqui entre nós, é chegado o reino de Deus. Né? Então isso é fruto diário, isso é mostrado no dia a dia. E é o que a igreja moderna ela acabou deixando de lado. Ela não vive os frutos do Espírito mais, ela vive uma casca de evangelho. Eu sou evangélico no domingo, aqui, que eu visto a minha roupa de crente, eu venho para o culto bonito, e aí eu adoro a Deus, dou a minha oferta, espero Deus me retribuir, mas na segunda-feira eu pago propina para o político, para o guarda, eu pago propina para o funcionário público para ter acesso a um documento de forma mais rápida, eu minto lá na escola, no serviço. Tem pessoas que já enterraram a mãe, a avó diversas vezes no emprego, né, que pagam por um atestado falso. E se você for ver, são pessoas que têm na sua raiz e têm na sua estrutura familiar o Evangelho,
Que religião você... eu sou evangélico, de igreja X, Y ou Z. Mas no dia a dia ela não vive isso. A mentira, a enganação e outras práticas pecaminosas estão muito presentes. Então, as pessoas de fora do mundo que olham isso, falam, não, eu não quero ser cristão para ser isso. Eu não vou ser evangélico para viver como esse camarada vive. E muitos se afastam da igreja pelo mau testemunho que está vendo em alguém que trabalha junto com ele. Exatamente. O trabalho passa a ser mais, vamos dizer assim, o trabalho, a escola, para aqueles que ainda são jovens, passa a ser mais um reflexo, um espelho ainda maior do que é ser o evangelho, né, ou viver o evangelho, do que propriamente convidar para um evento na igreja local. Pastor, vamos deixar uma coisa entendida, porque é muito fácil a pessoa que está ouvindo criar uma fantasia. Então, quando o pastor está dizendo, pelo fruto os conhecereis, então a pessoa precisa me ver sendo crente, me ver sendo evangélico, né? Então, ela, lá no coração dela, ela fala assim, bom, eu já sabia que eu não precisava pregar, eu precisava só mostrar. Não, mas ainda tem algo mais. Então, a gente precisa deixar bem claro que quando o senhor está falando de viver o meu viver como que eu sou, a minha honestidade, o meu caráter, até falando de Cristo, que poucas vezes ele pregou falando de salvação, mas ele teve uma mensagem central: arrependei-vos e convertei-vos. Exatamente, aí é que está o X da questão. Quer dizer, a pessoa precisa saber que ela precisa se arrepender. Os frutos, eles vêm ela depois. Precisa saber a história da cruz. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque senão, de repente, que bom, eu não vou precisar. Então eu vou ter um porte agora aqui que me isenta de abrir a boca para pregar. Eu vou ser correto. Exatamente. Eu sou bonzinho e eu vou para o céu. Eu preciso, então, saber que as pessoas precisam ouvir. E precisam, de alguma forma, serem confrontadas com o Evangelho. E aí vem o outro lado da questão, que é quando Jesus ele diz que todo aquele que não estiver ligado ao ramo será cortado e lançado no fogo. É até onde há uma confusão da linguística, né? Como a tradução para a língua portuguesa causa alguma confusão muitas vezes nas traduções, quando Jesus fala, né, do batismo, né? Porque ele fala, eis que virá alguém que batizará com fogo, né, e batizará no Espírito. Durante todo o Novo Testamento, nós vemos as pessoas sendo batizadas no Espírito. Mas nunca mais se fala no fogo. Mas o que era aquele batismo com fogo? E o contexto do texto em que ele é colocado fala sobre arrancar o ramo e lançar no fogo. Né? Ou seja, não estar ligado ao corpo e ser jogado fora. Então, essa questão dos frutos ela é importantíssima. Só que tem um porém. Só vai viver desse movimento, esse mover dos frutos, aquele que já está ligado à videira. E o estar ligado à videira é fazer parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo, como a carta aos Hebreus vai deixar bem claro, não deixe de congregar como é do costume de muitos. Então, também é viver esse ambiente cristão sadio da igreja no seu dia a dia. Então, estar nos cultos, participar da comunidade local, contribuir, inteirar-se da ceia, que é o momento da comunhão, né? O vínculo da nossa fé Como está ali. Como é que você pode ser membro de uma comunidade e você não participa da ceia do Senhor? Exatamente. Então, tudo isso faz parte de um contexto. É a ordenança da igreja, não é? Exatamente. É o batismo e a ceia. Isso é a centralidade de viver o Evangelho. Então, uma coisa não pode anular a outra, que é esse movimento que nós temos visto nos dias atuais dos desigrejados. Eu sou a igreja. Então, eu vivo na minha casa e tenho os frutos do Espírito. Então, está ótimo aí. Não. Na verdade, não. Essa questão de ser a igreja é uma confusão que se faz. O que a Bíblia nos ensina é que nós somos o templo do Espírito. E o templo do Espírito se reúne com outros e aí nós temos a igreja. A igreja é a reunião dos santos. É quando a igreja se reúne, é quando a igreja está junta. E aí ela vai participar da ceia do Senhor, ela vai viver o seu mover diário. Por isso que lá em Atos era muito enfático essa questão. Viviam no dia a dia, na comunhão dos santos, no partir do pão. Ou seja, era uma convivência íntima entre os irmãos. Não era algo isolado. Então esse viver diário
né, do Evangelho, compartilhar o pão, né, muitos ali, como é dito claramente, vendiam suas propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos, e ninguém tinha falta de coisa alguma, porque era uma comunhão muito grande, muito abrangente, do viver em comunhão, E do interessante viver que ligado. esse tipo de ação, o próprio Deus, a própria palavra diz, e acrescentava o Senhor Exatamente. os que iam sendo salvos. Não é? E ele vai resgatando e trazendo. A igreja crescia em graça diante dos homens. Todos viam isso. Eles viam, se sentiam atraídos por aquela unidade, por aquela irmandade, por aquele gesto, não é? De um povo único na terra. Totalmente diferente de tudo que se tinha visto até então. Não é? Então, Deus em Cristo ia agregando essas pessoas, a igreja, ela teve esse crescimento vultuoso, que conforme o tempo foi passando, infelizmente foi se perdendo, não é? Justamente. A comunhão do pão, as orações, o estar junto, não é? Hoje, a partir quando do momento que a gente vê a igreja se tornando uma instituição e não mais um corpo, ela perde essa característica, porque ela deixa de viver, né? E ela acaba perdendo a força do evangelismo em si, né, pastor? Exatamente. Ela perde a força da agressividade contra as trevas, contra Satanás, que é nosso inimigo. Exatamente. Não é? E de buscar o pecador perdido e trazê-lo para o seio da igreja. Se nós vemos o contexto histórico da igreja primitiva, do primeiro século, era uma igreja que era muito perseguida. Roma e o próprio judaísmo em si traziam um peso de perseguição muito grande. E até um dos pais da igreja escreve isso, né, quando ele diz que o sangue dos mártires, ele é a semente da igreja que vai nascendo. Porque quanto mais se mata cristão, mais cristão aparece. Então aquela igreja que era perseguida, massacrada, mas vivia essa comunhão diária, esse entrelaçamento diário, ela vai crescendo cada dia mais. Deus vai acrescentando e ela vai expandindo. Não havia apelos. Não havia apelos, não era necessário. Não havia apelos ilícitos. Exatamente. Né? O que valia era o amor, a fraternidade, Cristo na centralidade. Né? Mas vamos restaurar isso ainda. Com pastor, certeza, em nome de Jesus. Pastor, para a gente finalizar aqui, nós estamos vivendo assim um tempo muito difícil com os jovens. Porque os jovens, eles hoje têm muitas oportunidades. Muitos convites, muitos apelos. E me parece que a igreja não tem algo melhor para oferecer para os jovens. Parece que eles têm que ser bombados com alguma coisa que não seja o evangelho, para que eles sejam motivados a estar, a participar. O que nós vamos fazer com os nossos jovens? É interessante quando eu digo jovens, pastor, eu digo assim, num conceito geral. Porque se você abrir o leque e falar, faz o que você quiser, você tem jovem de monte. Mas quando você mostra o evangelho mesmo... Pois é. Se nós olharmos o que a palavra nos diz a respeito de exemplos de jovens que marcaram a história, tanto da igreja como no Antigo Testamento, dentro do povo judeu, nós vamos encontrar figuras aí importantes, como José no Egito. Um jovem que foi extremamente marcado pelo trauma de ser vendido pelos irmãos e ser lançado para a escravidão e tudo mais, mas que resistiu às tentações ali da mulher de Potifar e, por conta de toda a sua fidelidade ao Senhor, chega a ser o governador de todo o Egito. Nós temos Daniel, que mesmo adolescente, levado para a Babilônia, junto com seus amigos, Daniel ele é colocado como um grande conselheiro de Nabucodonosor. E não só serviu a Nabucodonosor, como pelo menos os outros 2 imperadores na sua sequência. Serviu o império durante 70 anos. Então, quando o povo sai de volta à sua terra, nós não vemos a história dizer que Daniel retornou. Daniel morreu escravo. Mas morreu um escravo, vamos assim dizer, com uma alta patente, porque ele fez a diferença no seu contexto. E quando nós vemos João escrevendo, em 1 João 2,14, dizendo:
vós jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e já vencestes o maligno, nós vamos encontrar justamente nessa força aquilo que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. Ou seja, você foi doutrinado, você foi ensinado. Fala da avó, né, da mãe. Ou seja, houve um berço, houve uma preparação, houve uma estrutura familiar dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, que o deu sustentação. Esses jovens do Antigo Testamento também, eles tinham um fundo familiar que os preparou para isso. E o grande problema que nós vemos nos dias atuais é que muitas famílias têm deixado isso de lado. E têm jogado, vamos dizer, transferido essa legalidade de instrução na palavra de Deus para a igreja. Desde criança, para a igreja. Aí, quando fica a jovem... igreja tem que doutrinar, a igreja tem que ensinar. Olha, a classe infantil, a classe de juniores, a classe de adolescentes e jovens. E quando ele se depara com um novo mundo, né, quando ele chega na adolescência, na juventude, e olha o mundo com outro olhar, muitas vezes a igreja não teve esse olhar de prepará-lo. Porque o foco está sendo a doutrinação na palavra, mas com uma outra visão. E não essa visão de mundo que nós conhecemos. E ao se deparar, por exemplo, na faculdade, muitos cursos universitários hoje, que são lecionados por ateus, né, pessoas ligadas ao ateísmo, esses jovens são fascinados por um mundo novo que é pintado. Né, o marxismo, né, o próprio Marx, ele tem na sua biografia uma frase quando ele diz assim, lutei demais com Deus. E eu sei que eu perdi essa luta, o inferno me aguarda. Mas agora a minha luta é contra o cristianismo. Então, qual é a doutrinação do marxismo a partir daquele ponto em diante? É tirar as pessoas do caminho do que ele chama de cristianismo, né, do caminho da fé. E quando ele vai lutar com isso, toda a estrutura que é criada a partir dali, nós vamos ver isso em toda a história do marxismo, ele sempre se opôs aos padrões fundamentais, a tudo aquilo que é o alicerce do cristianismo. Família, a questão dos gêneros, a questão da política e tudo, e vários outros pontos. E o jovem, ele é justamente doutrinado nesse ponto quando ele entra nessa fase. A militância dentro das escolas, e isso não é só na universidade, isso já começa no ensino fundamental, ele já é doutrinado desde o ensino fundamental a militar em prol de uma causa que o afaste da fé. A fé não existe, a igreja não existe. Você pode ser evangélico, católico, mas a história e a ciência vão te conduzir a você não acreditar no criacionismo e sim no evolucionismo. De politicamente não estar ligado aos padrões fundamentais e é tudo aquilo que é a base da família tradicional conservadora, mas sim voltado a um novo estilo de vida que te leva a viver e fazer aquilo que você bem entende lá fora. E o jovem é apresentado nesse momento as drogas, a bebida, e aí ele começa a experimentar um novo mundo que até então, dentro da igreja, não havia experimentado, mas também não havia sido confrontado, porque faltou esse ponto. E os pais são fundamentais aí, porque se 2 pontos do alicerce desse jovem tivessem sido fortalecidos, talvez ele não teria chegado aí, que é família e a igreja. Mas os pais deixaram que somente a igreja fizesse esse papel. E os pais se afastam dessa obrigatoriedade. E aí nós vemos a consequência na juventude de hoje. Nós temos 2 tipos de jovem, poderíamos dizer assim, pastor. O jovem que vem do mundo, e geralmente esse que vem do mundo, que já conheceu aquilo, ele se atira. Não é? Ele vem, ele quer participar, ele quer integrar. E tem aquele jovem que veio desde criança na igreja, né? Que pouco a pouco, com a historicidade da igreja, quando os pais começaram a relaxar também, não é? A gente sabe que os presbiterianos nessa questão, eles eram assim, muito rígidos, né? Eles
se assentavam à mesa, todos juntos, eles liam a Bíblia, eles oravam e depois eles se alimentavam. E isso foi durante séculos, não é? Mas foi perdendo esse fio. Então, um almoça às 10h30, outro almoça 1h, quando almoça está assistindo desenho, está assistindo a televisão, está assistindo futebol. Exatamente. E esse jovem dentro da igreja é esse tipo de jovem, não é? Onde os pais se esqueceram de Josué. Aí tem coisas boas no Velho Testamento, sim, não é? Sim, com certeza. E que você deve incutir na palavra, a palavra na cabeça, na mente da criança, não é, para que ela não se desvie do caminho. Então, aquela coisa da transferência trouxe jovens nascidos dentro da igreja problemáticos e jovens que vêm do mundo para sarar os problemas de quem já estava na igreja. Exatamente. Parece um contrassenso, né? Contrassenso. Mas Parece é um justamente contrassenso. aquele ponto, eles experimentaram lá fora, então eles já foram traumatizados com isso, e quando encontram a verdade, eles querem mergulhar de cabeça, né? Deixa eu dizer que não é uma regra geral. Não, claro, o caso existem jovens que nasceram em berço cristão, que foram trabalhados, Sim, que estão sim, firmes, com certeza. e que são firmes. Mas a grande maioria não experimenta isso. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Então, ter um lar fortificado, família e igreja é fundamental. Né? É fundamental. É o segredo para o sucesso dos jovens. É o segredo para o sucesso. E quando você tem um jovem que ele é corretamente disciplinado, corrigido, instruído, né, com tudo aquilo que a palavra diz, né, que a palavra ela é apta para, desde a instrução até a correção, você vê que esse jovem ele cresce forte dentro do Evangelho, que é o caso de Timóteo. É um jovem pastor que fez uma grande diferença no seu contexto. E se nós olharmos a raiz do judaísmo nessa questão da criança, de incutir a palavra, eles levam tão a sério que quando a criança ela é pequena ainda, ela é levada, né, antigamente era assim, ela era levada até o sacerdote para ser experimentada, para ver se ela tinha realmente conhecimento. E é daí que eles tiram as expressões do talmidim, né, que é o pequeno discípulo ali do sumo sacerdote ou dos sacerdotes. E essa criança ela é levada, pequena ainda. E mesmo pequena, com 5, 6 anos de idade, ela já tem que ter pelo menos a Torá na cabeça dela decorada. Passando naquele teste, isso é impressionante, ela né? vai indo adiante ter todo o Antigo Testamento, isso lá por volta dos seus 12 anos de idade. Aí sim, sendo aprovada nessa fase, ela deixa os seus pais e passa a andar com um sacerdote. Essas são as crianças experimentadas, os talmidins. E nós vemos que, como é interessante, Paulo foi um desses, que desde criança cresceu naquele meio. Mas se nós olharmos por um outro lado, e aí parece até um paradoxo, Jesus não cresceu com um sacerdote. Então, possivelmente, Jesus foi reprovado por eles. Né? Mas aos 12 debateu de pé de igualdade. Aí fala, mas se ele debateu dessa forma, por que não foi aprovado? Claro que Deus tinha todo um propósito em cima disso. Nenhum dos apóstolos de Jesus foi aprovado pelo sacerdócio dos judeus ali daquela época, mas andaram e fizeram uma grande diferença com Jesus. Mas desde a tenra infância, todos eles foram doutrinados, foram fundamentados na palavra. Tanto que nós vemos isso claramente quando Jesus ele vai debater com o diabo ali na tentação do deserto. Jesus não cria novas palavras, ele se fundamenta na Sagrada Escritura. Ele vai citar Deuteronômio 18, ele vai citar o Salmo 91, ou seja, ele vai se fundamentar no Antigo Testamento para responder à altura ao seu inimigo ali. Ou seja, o fundamento está na palavra, a doutrina está naquilo que ele foi ensinado desde a tenra infância. E quando nós vemos hoje os nossos filhos, como é que eles respondem aos apelos do mundo? Então, se eles responderem ao apelo do mundo, fundamentados nas Sagradas Escrituras, quer dizer que nós estamos fazendo um bom trabalho. Mas o grande problema é quando eles são fascinados pelo mundo e as Escrituras não têm efeito para segurá-los aqui desse lado, vamos dizer. E aí eles são levados facilmente. Quer dizer, nesse ponto nós temos que observar e fazer uma autocrítica. Onde é que erramos?
Pastor, eu vejo um problema ainda maior, porque é um problema de geração. Porque, eu estou falando assim, também, não é? Porque às vezes, como é que o pai vai ensinar a criança, se ele não sabe? Também. Exatamente. Se não passaram para ele as Sagradas Escrituras. Então voltemos ao exemplo de Timóteo, não é? Quando Paulo se dirige a Timóteo, eu recordo-me da tua fé, que primeiro esteve na sua avó Lóide e depois na sua mãe Eunice. Exatamente. Não é? Você então vem a gente de uma vê geração. de uma geração. Então, os jovens hoje, eles vêm de uma geração já meio que falida. Onde os pais não têm argumentos e nem conhecimento, às vezes, do próprio Evangelho para doutrinarem seus filhos, porque também não receberam. Não receberam. Não é? Aí é que nós voltamos àquele ponto que nós estávamos falando no início, dos efeitos da reforma. Países que foram doutrinados desde da sua fundação, desde a sua base, hoje são países em que as famílias têm uma estrutura de evangelho muito forte. Então isso se mostra presente. Quando os protestantes chegam ao Brasil, a metodologia que eles encontram para alcançar as famílias é a criação da escola bíblica dominical. Porque eles se deparam com um país de analfabetos, né, em que somente a elite é alfabetizada e os poderosos e o clero, e você vê um povo desprovido de conhecimento, né, e sem leitura alguma. E a escola bíblica não é uma ordenança de Cristo, né? Não é, mas foi uma estratégia, né, evangelística usada pelos protestantes ao chegar no Brasil, porque eles chegam aqui, os grandes colégios que existiam eram dominados, e a própria educação no Brasil até então era papel da igreja e não do Estado. Né? Quando isso muda, no final, quando a República está entrando, é que passa a ser papel do Estado, mas por força dos protestantes que já vinham crescendo no Brasil. Porque até então, para se ter um colégio aqui, uma escola no Brasil, você tinha que ter permissão de Roma. Porque era justamente a intenção de não educar o povo. Quando os protestantes começam a fazer força agora, então, política, porque eles já estão se misturando à nação, eles têm a permissão de que o Estado domine a educação, e eles têm a prerrogativa de também abrir colégios. Aí surge o Colégio Batista no Brasil, o Mackenzie, né, dos presbiterianos, o Colégio Adventista depois de um tempo, e outros colégios de cunho confessional que começam a trabalhar também essas populações mais carentes. Claro que hoje já é bem diferente, são grandes colégios particulares, mas lá naquele início, a grande formação era trazer educação ao povo. E a escola dominical foi uma grande ferramenta para isso. Educar as pessoas, levar a alfabetização através da Bíblia. E aí você começa então a ensinar o pai, a mãe. Famílias que nasceram dessa forma são mais fortes, né, na questão da palavra. Mas é justamente isso. Quando nós pegamos, por exemplo, uma família que veio de um berço católico, ela não foi doutrinada, o pai não recebeu a instrução na palavra, então ele também não tem o que passar para frente. Ele precisa ser discipulado. Ele precisa receber as informações necessárias. Exatamente. Para poder passar para os seus filhos. Passar. Então, essas mais novas gerações em que há essa compreensão familiar e a igreja entra com um discipulado aplicado, são famílias que já estão criando os seus filhos debaixo da palavra. E são crianças e jovens que vão fazer a diferença dentro da sociedade. E aí nós vamos encontrar esses grupos nas universidades, né, que é as ABUs, né, que são as Associações Bíblicas Universitárias. Jovens universitários cristãos que dentro das universidades têm feito a diferença. Fazem reuniões de oração, cultos dentro da universidade para combater esse marxismo, essa politização de ideologia esquerdista, né, dentro das universidades. Então, são dois polos que estão se formando muito forte. Né, que eles chamam desses universitários cristãos, eles chamam de conservadores. Então, os conservadores de um lado e os
progressistas marxistas do outro, né? Então nós precisamos ter essa atenção também da igreja e das famílias, para que os nossos jovens, ao chegar na universidade, tenham essa noção e se misturar justamente com aqueles que querem fazer a diferença com base na palavra de Deus. Para não serem profissionais também depois, corrompidos e afastados, né? E chega na idade aí da maturidade, são profissionais que estão fora da igreja e não dentro. Né? Então tá bom, pastor. Papo, a conversa foi muito edificante. Para começar, né, pastor? Para começar, vamos ter que mais. Foi aí. bom, não é? E que Deus nos dê sabedoria e graça. Com certeza. Para diante de tantos desafios, nós continuarmos contribuindo com a nossa parcela, não é? Amém. E de trabalhar e de enraizar no coração dos homens o poderio do Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Eu louvo a Deus pela sua vida e que todo esse conhecimento, não é? Ele possa, de alguma maneira, ser revertido para o bem da igreja. Amém. E que Jesus te abençoe, Amém. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua esposa, seus filhos, não é? E eu quero agradecer de coração pela disponibilidade de estar aqui comigo hoje, não é? Nesse bate-papo gostoso e edificante para as nossas vidas. A você que nos ouviu, não é? Pastor Rogério Geraldo, ele está aqui na Igreja Batista Vida Abundante. Quiser conhecê-lo, conversar com ele, nós estamos aqui em Bauru, Rua Francisco Alves 952. Ele estará à sua disposição também para poder conversar com você, esclarecer fatos que talvez cresceram aí no seu coração, na sua mente, perguntas talvez que você gostaria de fazer a ele. Então ele está à sua disposição, né, pastor? Saudações finais para os nossos. Com certeza. Nós temos um e-mail internautas da igreja, né, o e-mail da igreja é o contato@batistavidaabundante.com.br. Você pode enviar também perguntas, né, a mim, ao pastor Daniel, e nas próximas conversas aqui a gente vai respondendo também e trazendo aí aquilo que for a solução para as dúvidas que os internautas e aqueles que nos assistem vão estar colocando. Deus abençoe, pastor, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Uma igreja amorosa, uma igreja que vive realmente os preceitos do Evangelho. Então a Vida Abundante é uma igreja que tem a sua raiz fundamentada, né, no Evangelho de Jesus Cristo. E fica o convite, né, a você que nos assiste, de nos conhecer, de estar aqui conosco cultuando, sendo igreja e vivendo o Evangelho como Cristo mandou aqui na terra. Deus abençoe a todos. Obrigado a você que esteve com a gente, Deus te abençoe, e até a próxima com mais um programa Pastor Daniel Entrevista. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Tchau, tchau.